palavra do Senhor Jesus conosco. Nós estamos estudando a carta aos Hebreus e hoje nós estamos no capítulo 13. E eu queria que você lesse comigo do versículo 7 até o versículo de número 10. Nós vamos começar com essa leitura do capítulo 13, versículo 7 até o versículo 10. Ora comigo, lê comigo, medita comigo, porque o Senhor quer falar ao seu coração e ao meu coração. Amém? Pronto? Está com a sua Bíblia aberta? Ok, então vamos lá. Versículo 7 diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça. É estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar, no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Vamos fazer uma pausa aqui, nesse texto tão forte. Depois nós vamos retornar à leitura. Muito bem. Não podemos esquecer que Paulo, ou o autor aos Hebreus, e para alguns, e eu sou um deles, acho que muito forte a figura de Paulo nessa história. Mas vamos dizer o autor. O autor aos Hebreus, ele está apertando o cerco porque ele está terminando a sua carta. Ele já falou da superioridade de Jesus. Nós já vimos isso detalhadamente. Ele é superior a Moisés, ele é superior à lei, ele é superior aos anjos, ele é superior. Ele é o sacrifício, ele é o sumo sacerdote, mas não segundo a ordem de Levi, né? Não, mas segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que não tem princípio, nem fim, nem genealogia, né? Que permanece vivo. Ele é pela ordem, ele é sumo sacerdote. Não que ele entrou em templo feito por mãos humanas, mas ele entrou no templo que habita lá, que está lá, onde ele está assentado lá nos céus, assentado à destra de Deus Pai, com toda a autoridade, e intercede por nós. Então, ele é o autor, o consumador da nossa fé. Tem pessoas que, ao desprezarem a lei do Antigo Testamento, as coisas do Antigo Testamento, por duas testemunhas poderia ser morto. E aí ele vai dizer: quanto mais severo castigo julgais vós, aqueles que desprezam, que calcam, ultrajam o sangue da aliança, atropelam, profanam o Espírito do Senhor. Não é? Quanto mais severo castigo julgai vós, merecedor aqueles que desprezam a graça bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quanto mais severo castigo. E aí, ao dizer que Jesus é tão superior, ele começou a dizer: olha, ele separou coisa superior para você. No capítulo 11, quando ele descreve sobre a fé, e ele vem falando sobre tantos personagens, todos estes do Antigo Testamento, falando de como eles eram homens dos quais o mundo não era digno. Eles todos morreram na fé, mas eles não obtiveram a promessa.
Por quê? Porque Deus julgou para nós algo superior. E o que tem a ver esse deixar para nós? Tem a ver com o seu Filho, com o fato de Jesus ter vindo. Aquele prometido veio para cumprir, ele veio para cumprir a lei, ele veio para nos livrar da maldição da lei, ele veio para suprir todas as coisas, aquilo que nós não dávamos conta, ele veio para abrir e rasgar o véu, para que nós pudéssemos entrar na presença do Altíssimo. Ele veio para que todo aquele que pudesse crer, aquele que se dobrasse, aquele que confessasse a Jesus, não é? Jamais fosse condenado, mas entrasse no rol daqueles que têm vida e vida abundante, vida eterna. E aí, quando ele está então caminhando para o capítulo 12 e 13, para o final, ele começa a dizer, olha, presta atenção, nós temos uma grande nuvem de testemunha, então nós temos que viver de modo digno do Evangelho. Mas mais do que isso, presta atenção, o nosso Deus é fogo consumidor. Isso está no versículo de número 29 do capítulo 12. E é o versículo que está alinhavando até o final agora do nosso texto. E a gente já discursou um pouco sobre ele, e aí você pode conferir isso no nosso estudo passado, da semana passada, está lá no YouTube. Você pode chegar lá e dar uma olhada. Então tem lá, o nosso Deus é fogo consumidor, versículo 29 do capítulo 12. E aí, a partir do fato de Deus ser consumidor, e a gente prestar atenção que o nosso Deus é Deus poderoso. Eu estou nas mãos de Deus. Aí isso é uma coisa boa, né? A gente está nas mãos de Deus, porque tem a ideia de Deus nos protege, Deus nos guarda. É verdade, mas também, deixa eu te falar uma coisa, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então aquelas pessoas que estão na mão de Deus, mas estão vivendo de uma vida relaxada, sem compromisso, sem levar a sério, sem se deixar ser dominado pelo Espírito do Senhor, eles estão no fogo consumidor, estão na mão de Deus vivo. E eu vou dizer uma coisa para você, a mão de Deus viu, de repente faz assim, ó, fecha. O nosso Deus é fogo consumidor. Porque ele é. Aí a gente já viu. Então, presta atenção. Seja o amor fraternal, versículo 1 do capítulo 13. Falamos isso lá, eu não vou, só quero fazer o link ligando ao que nós temos hoje. Aí não negligencieis a hospitalidade. Abra o seu coração para o próximo, para o outro. Né? Acolha. Lembrai-vos dos encarcerados, como preso com eles, que sofrem maus trato, como se vocês, com efeito, fossem vocês mesmos que estavam sofrendo maltrato. Em outras palavras, trate o outro como você gostaria de ser tratado. E tenha compaixão com aquele que está sofrendo, com aquele que por amor a Jesus está sofrendo. Pensa e trate. E lembrem-se, e orem. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Cuide da sua vida pessoal, do seu corpo. Cuide da maneira como você se mantém santo, puro, lavado. Cuide-se do seu casamento. Cuide-se da sua cama. Cuide-se do que você faz quando dorme, no seu leito. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Olha o versículo de número 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito, a cama, sem sujeira, sem mácula, sem impureza, sem prostituição, sem adultério, sem fornicação. Fornicação, gente, é o termo técnico para relacionamento sexual fora do casamento. E veja, você não é casado, e aí antes de casar, você vive aí, fica aqui, fica ali, vai ficando. E aí quando Jesus volta, você fica. Né? Vai ficando, vai tratando e vivendo de uma maneira que o seu corpo não seja templo do Espírito Santo. E é impressionante como até na igreja está entrando exatamente isso. Então tem os namoricos, tem os ficantes, tem e as coisas do mundo, as coisas vão maculando, vão sujando. Essa boca é do Joãozinho, mas eu bebejei também mais uns 30. Esse corpício, putz. Presta atenção, nosso Deus é fogo consumidor. E no finalzinho do versículo 4 diz assim, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O que você faz no seu leito, onde você devia dormir?
Então, fornicação é um termo técnico, teológico, para dizer pessoas que vivem desregradamente a sua sensualidade. Ah, mas é a minha sexualidade. É assim, a sua sexualidade. Você vai prestar conta. Então, toma cuidado, querido, porque essas coisas é igual um bumerangue. Ela vai e volta. Você semeia e depois você colhe. E o pecado engana e destrói. Então, cuidado, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Maior que tudo, mais poderoso do que tudo, acima de tudo. Mais amor do que tudo. Mas o amor de Deus não isenta a justiça. O amor de Deus e o amor com que nós temos que amar uns aos outros não significa que a gente fica passando a mão na cabecinha, dizendo, ah, coitadinho, ah, tá bom, filhinho, pode fazer lambança à vontade. Não pode, meu filho. Não pode. Ah, pastor, mas Deus não perdoa? Perdoa, querido, perdoa, perdoa. Mas como você pode querer viver na esbórnia, no pecado, sabendo que Jesus Cristo morreu por causa dos pecados? O pecado na sua vida não pode ser um planejamento, entende? Algo que você queira, que domine você. O pecado tem que ser na sua vida, eu diria, um acidente. Não uma constância, não um gosto, não um chocolate, não um cheiro de cebola e de alho, como o povo de Israel sentia o cheiro da cebola e do alho e lembrava da época que estava no Egito, na época que estava no mundão, lá tinha um cheirinho de cebola e de alho, e agora nós estamos aqui nesse deserto, não pode isso, não pode aquilo. Tem crente que fica assim, sentindo o cheiro, você está me entendendo quando eu falo cheiro de cebola e alho, né? Aquela coisa que te traz e que te destrói, que te engana e que te leva para a destruição. E aí o autor aos Hebreus está dizendo, eu quero te exortar você. E a exortação é, Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. Afirmemos confiantemente, porque Ele jamais nos deixará, jamais nos abandonará. Ele é nosso auxílio, não temerei, que pode me fazer o homem. Deus está conosco, que bom. Ele é fogo consumidor. Então viva o Evangelho de modo digno, viva de modo digno, viva amando, viva cuidando. Mas, no versículo 7, que é o texto que nós vamos continuar, ele continua dizendo, coisa que faz parte, coisa que você tem que pensar. Lembrai-vos dos vossos guias, versículo 7, os quais vos pregavam a palavra de Deus. E aí ele dá um conselho, atentamente você considere o fim da sua vida, não o começo, mas o fim, e imita a fé que tiveram. Olha que coisa impressionante. Quem foi teu pai na fé? Quem foi tua mãe na fé? Quem te apresentou Jesus? Quem te ensinou as palavras? Quem cuidou de você? Quem tirou os carrapichos da sua vida? Quem te acompanhou? Quem te ensinou? Quem trocou as tuas fraldas, espiritualmente falando? Quem te carregou nos ombros quando você ferido e sujo de lama e te deu banho? Quem? Quem são os teus guias? Quem foram os teus guias? Ele está falando desses homens, dessas mulheres, desses missionários, desses pastores que te ajudaram, desses discipuladores. Quem foi o teu guia? Aí ele está dizendo, lembrai-vos dos teus guias. Interessante que ele diz assim, olha, veja o fim da vida deles. Não basta a gente começar bem. É importante a gente terminar bem. Deixa eu falar de um dos meus guias que me ensinaram a palavra de Deus. O meu primeiro pastor,
que de certa forma me conduziu, foi o pastor José Ângelo da Silva, casado com Antônia Duarte da Silva. E eles são os meus pais espirituais. E além de ser pais, eles eram meus tios. Então, às vezes eu chamava de tio, às vezes chamava de pastor. Acho que chamava mais de tio. Eu lembro de eu agoniado, não conseguia achar texto bíblico, novo convertido, não conseguia, o pessoal falava, abra lá em Hebreus, eu nem sabia onde tinha Hebreus. Eu começava lá em Gênesis, eu não sabia nada. E ele sabia tudo quanto era texto bíblico, tudo quanto era versículo. Sempre estava ali deitado, ou lendo, ou estudando, e com tantos problemas de saúde, com tantas dificuldades. O pastor Zé Ângelo, ele era da Polícia Federal. E aí ele foi ter a saúde debilitada e foi aposentado por invalidez. E aí o médico falou para ele, olha, o senhor tem que ficar num lugar calmo, o senhor não pode ter barulho, o senhor não pode ter muita... Não, o senhor tem que, entendeu? O senhor tem que ter um ambiente tranquilo. E ele foi ser missionário e pastor em Goiânia. Foi abrir um campo missionário. E Deus foi trazendo só jovenzinho, adolescente. Adolescente, criança e adolescente, gente, só dá trabalho, né? É uma gritaria, é um sabe-tudo. Os adolescentes são assim, são reis da cocada. Então, eles sabem tudo, eles querem falar, eles têm lá seus problemas, né, de transformação, de arrumação, é o nariz que cresce, é a orelha que cresce, outras coisas que vão desenvolvendo, tanto hormônio. E a igreja foi chegando, era uma barulheira. E ele foi ser pastor de uma igreja barulhenta, não podendo com barulhos. E assim foi, a igreja foi crescendo. E ele foi construindo, foi crescendo, foi ampliando. Chegou uma hora na sua vida que a saúde começou a debilitar mais. E ele falava assim, meu filho, nós precisamos comprar lotes. Nós temos que comprar lotes em vários lugares aqui, ó, tem tanto loteamento aqui na cidade de Goiânia. Nós temos que comprar lote aqui, lote... E tinha mesmo, mas tinha loteamento, sabe aqueles loteamentos longe toda a vida, que você, meu Deus, nunca vai chegar ninguém lá. Pensava eu, bobinho eu. E aí ele falava assim, não, hoje não tem ninguém, hoje não tem, meu filho. Então a gente tem que comprar agora, que aí a gente compra barato, vai pagando, parcelado. Hoje não tem ninguém, mas daqui a 5 anos vai ter gente lá. Vai ter gente lá. E aí a gente já tem um local e a gente já pode construir a igreja. Olha a fé e a visão do meu pastor, do meu primeiro guia espiritual. Olha só. Até hoje eu lembro disso. E até hoje eu estou tentando imitar a fé e a sabedoria dele. Tá bom. E aí ele comprou um lote, comprou 2, abrir congregações futuras. E quando começou a abrir uma, aí ele teve um derrame. Sei lá. Aí começou um tempo difícil. Teve uma época que o bigode dele, uma parte ficou branquinha, a outra ficou preta. Quer dizer, ele tinha bigode preto, aí uma parte ficou toda branca e a outra ficou preta. E o médico falou assim, olha, essa parte preta vai ficar branca um dia, mas essa branca nunca mais vai voltar a ser preta. Ele pegou, é mesmo? E aí ele foi lá para o Maranhão, terra natal dele, e ficou lá um mês, sozinho, tomando água de coco, tomando banho, nadando, comendo o que queria, não sei o quê. E a família um pouco preocupada, e ele ficou para lá. Um tratamento, só ele. Voltou de lá, o bigodinho todinho preto. Todinho preto. Aí ele voltou lá no médico. Aí o médico, o senhor está pintando o bigode? Eu falei, não, eu vim aqui só para dizer que Deus pinta bigode. Ele teve vários derrames.
E aí chegou uma hora que não estava dando mais para ele pastorear Goiânia, foi morar em São Luís do Maranhão. E aí o trabalho lá no Maranhão estava sem pastor, convidaram ele. E ele já no seu, sei lá, quarto, quinto derrame, ele aceitou e foi pastorear aquela igreja de São Luís do Maranhão. E a igreja que não conseguia construir o seu templo, em um ano construiu o templo. Em um ano. Aí teve outro derrame, outro baque. Aí ele, não dá para mim. Não dava. Entregou a igreja. Aí eu fui visitá-lo, passar por lá, e fui visitá-lo, e ele disse assim para mim, uma das últimas coisas que eu me recordo com carinho do meu pastor José Ângelo da Silva, homem de Deus que está na glória, com todas as suas lutas e dificuldades. E a Bíblia diz que é para imitar a fé que tiveram. E a última vez que eu vi, não foi a última vez que eu vi, mas acho que foi uma das últimas, e eu trago isso uma lembrança muito forte. Ele já com muita debilidade física, ele disse assim para mim, ô meu filho, se Deus me desse uma folguinha, se Deus me desse uma melhorada, eu ia abrir o trabalho, a igreja lá em Teresina, no Piauí. E eu olhei para aquele homem e falei assim, uau, eu estou diante daquele que diz a palavra, sonharão vossos velhos, os que são do Senhor Jesus, que são cheios do seu Espírito, os velhos sonharão. Os jovens teriam visões, mas os velhos sonharão. E aquele varão de Deus, com todas as limitações que a saúde física já estava pesando sobre ele, ele ainda sonhava, ele ainda queria realizar. Nunca quis parar e nunca parou. Com todas as lutas da vida. E aqui no versículo 7 diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. E considerando atentamente o fim da vida, imitai a fé que tiveram. Imitar a fé de querer servir e viver para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo deve ter lembrança agora de gente que passou pela sua vida e pregou o Evangelho, ou já partiu e ficou fiel, firme. Imitai a fé que tiveram. Imitai a fé que tiveram. Veja, ele não está falando em imitar se eles eram perfeitos, se eles eram inteligentes, se eles eram sábios. Não, mas imitem a fé, a confiança. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Imite a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, olha para aqueles homens e mulheres do passado que mesmo nos momentos difíceis, talvez no final da sua vida, às vezes até meio desesperançado, sem, não estou dando conta de fazer mais nada, eu não estou mais tendo fôlego para fazer mais nada, eu não estou tendo assim ânimo, eu não estou tendo saúde para fazer, mas eu ainda creio, e se Deus me der uma folgazinha, isto é, se Deus der um sopro, eu ainda quero fazer, porque eu sei que o meu Deus é fogo consumidor. Lembra dos homens e das mulheres, talvez teu pai, sua mãe, talvez. Lembra daqueles que ficaram prontos, firmes, fiéis, mesmo no meio do
fogo ardente, meio nas provas, nas dificuldades. Lembra? E imita a fé que tiveram, porque só estamos aqui hoje porque alguém no passado foi fiel ao Senhor e eles pagaram o preço altíssimo e sofreram e tiveram que se debruçar para que eu e você hoje pudéssemos cantar e dar glória e dizer: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso. Se eu partir agora eu vou para a glória, porque eu ouvi a tua palavra, porque teve gente que pregou o evangelho para mim, teve gente que me ensinou, teve gente que falou, teve gente. E agora eu estou aqui. E agora é a nossa vez. Paulo disse para Timóteo: sede meus imitadores. Imita a mim, assim como eu imito a Jesus, imita a mim. Sede meus imitadores, disse Paulo. Uau, que coragem, que coragem. Que você, amado, como cristão, como quem ama Jesus, que lembra dos seus guias do passado, você possa também poder dizer para aqueles que agora estão se achegando. Porque você tem que falar de Jesus para alguém. Quando o autor está dizendo lembrai-vos dos vossos guias, ele está falando assim, ó, que eles estão? Como é que eles estão? Como é que eles estão? Qual foi a última vez que você falou com eles? Você lembra de quem falou de Jesus para você e você disse, sim, eu quero Jesus? Você lembra? E qual foi a última vez que você ligou para eles, mandou um e-mail, mandou um zap, dizendo, eu quero te agradecer, porque naquele dia você foi fiel e você pregou o evangelho para mim, e eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Eu me lembro, está tudo bem contigo? Uma vez, Paulo, escrevendo a Filemon, Paulo está escrevendo a Filemon para apresentar um escravo que fugiu. Filemon tinha um escravo chamado Onésimo. E o escravo fugiu, o servo fugiu, o doulos fugiu. E foi encontrar com Paulo. E Paulo, conversando com Onésimo, falou de Jesus para Onésimo. E o Onésimo se converteu. O Onésimo entregou a vida dele para Jesus. E aí Paulo disse assim, Onésimo, eu quero que você volte para Filemon. Você volte para lá. E aí ele escreve uma carta a Filemon para receber o Onésimo. Porque ele não era útil, agora ele é útil. Ele era inútil. Agora ele é onésimo, porque a palavra onésimo significa útil. Então recebe-o. Aliás, Filemon, você deve que recebê-lo mesmo, porque você me deve até a sua própria vida. Quer dizer, Paulo usa uma expressão para Filemon para dizer assim, olha, você me deve a sua própria vida. E o que ele está falando? Ele está falando que Filemon ia para o inferno, que Filemon estava perdido, que Filemon não conhecia a Deus, que não conhecia o Senhor Jesus, que Filemon estava caminhando segundo o curso desse mundo, segundo os seus prazeres, a sua vida, a sua idolatria, sei lá o que era a vida de Filemon. E encontrou com Paulo, Paulo falou do Evangelho, pregou o Evangelho, o Espírito Santo abriu a mente e o coração de Filemon, Filemon se rendeu ao Senhor Jesus e Filemon agora passou da morte para a vida. E Paulo está dizendo, você me deve. Não que Paulo estivesse cobrando isso, mas Paulo está mostrando para ele e está mostrando para nós que nós, de alguma forma, devemos honrar, somos devedores daqueles que vieram atrás de nós e que falaram do amor de Jesus e proclamaram a verdade do Senhor. E nós passamos a ser devedores dele. E mais do que isso, a gente pode dizer, Senhor, eu quero imitar a fé deles, mas eu também quero me lembrar deles. Eu quero lembrar como é que eles estão, o que eles estão passando alguma necessidade, há alguma dificuldade, há algo que eu possa fazer. E talvez você possa dizer assim, pastor, pela minha vida passaram muitos. Eu vou dizer, glória a Deus. Então você tem muita gente para orar. Você tem muita gente para se lembrar. Você tem muita gente para telefonar. Você tem muita gente para dizer para ele, irmã querida, irmão querido, quero dizer que eu sou grato. Eu aqui publicamente quero dizer, sou grato a tia Antônia, sou grato, que Deus te abençoe, tia Antônia, porque a senhora ficou firme e caminhou e foi
usada por Deus na minha vida. Tio Zé Ângelo, que só no céu, que agora, né, já está na glória. Quem mais proclamou de Jesus para a sua vida? E você diz, é comigo, agora é minha vez, eu quero viver para a glória dele. Então, lembra deles. E se você disser, os meus já estão na glória, como o meu pastor José Ângelo, já estão na glória. Ok? Então, imita a fé que tiveram. Imita. Diga assim, eu quero ser como. Porque eles caminhavam querendo conhecer ao Senhor Jesus e viver para o Senhor, e abriram a sua boca e proclamaram. Por quê? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Ele está vendo. Ele está vendo. Então lembrai-vos dos vossos guias e imitai a fé que tiveram. E aí no versículo 8 tem um versículo fantástico aqui, quando diz Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. Ontem e hoje. Quando a gente lê aqui no passado, os milagres, quando a gente lê na palavra, o Senhor Jesus, por meio da palavra, o Pai criando todas as coisas, haja isso, haja aquilo outro. Quando a gente vê as curas, quantos cegos que passaram a enxergar, quantos paralíticos, quantos morreram e ressuscitados. Quando você vê o poder do Senhor Jesus, quando você vê até o Senhor Jesus dando bronca em nós, ou melhor, nos discípulos do passado, e também dá bronca em você e em mim. Lembra daquilo? Eu lembro de Marcos. Eu sempre estou falando esses dias, porque Deus falou poderosamente conosco. E Marcos lá, Jesus está descendo do monte da transfiguração. E aí, uns pais aflitos, sofrido, porque tem um filho que sofria porque um demônio mudo atormentava o filho a vida inteira, desde criança, e aquele menino já estava um jovem, e aí o pai diz, quando pega o meu filho, joga no fogo, joga na água, e quer matá-lo, e eu levei para os teus discípulos, e os teus discípulos não puderam fazer nada. E aí Jesus lá em Marcos diz assim, geração incrédula, até quando? Quando ele fala geração incrédula, ele não está falando para os incrédulos não, ele está falando para os discípulos. Ele está falando para aqueles que são crentes, eles estão falando para aqueles que se dizem, eu sou de Jesus, e quero pregar o evangelho. Ele está falando dos discípulos, dos apóstolos, que não puderam expulsar demônios. Até quando eu vou sofrer vocês? Até quando? Geração incrédula. E aí Jesus vir aqui, aí o cara diz assim, o cara fala, pô Jesus, se tu podes, e Jesus, se eu posso, tudo é possível que crê, você crê. E o pai fala uma frase que é fantástica, porque ele diz, eu creio, e chora. Marcos diz que ele fala chorando, né? Eu creio, mas aí ele acrescenta, ajuda-me na minha falta de fé. Cara, e aí Jesus vai lá e expulsa o demônio. E os discípulos depois vão perguntar por que eles não puderam. E Jesus diz, porque faltou a vocês intimidade com o Pai, faltou a vocês oração, faltou a vocês jejum. É uma casta. Vocês têm que entender que às vezes nós enfrentamos soldado raso, né? Espiritualmente falando. Nós enfrentamos na hierarquia demoníaco, nós enfrentamos, eu diria, demônios com patente baixa, casta, frágil. E aí a gente vai passando rápido, mas às vezes, parece que é o inferno inteiro que se levantou contra nós, e nós estamos vivendo, é um outro nível, é uma outra casta, e você precisa ter cada vez mais intimidade com o Senhor, você precisa orar mais, porque oração é falar com o Pai, oração é intimidade, oração não é um ritual, oração é você entender que Deus está contigo, e você manter a qualidade, você manter o canal aberto, e você falar com Ele, contar para Ele, e acreditar nele, e ouvi-lo, e obedecê-lo.
Jejum também ajuda para isso, porque jejum é você dizer: Senhor, é mais importante estar contigo, é mais importante ouvir tua voz, é mais importante estar na tua presença do que o arroz, o feijão, o bife, a Coca-Cola, é mais importante estar contigo, então eu vou me abster de alimento porque eu quero estar contigo, isso é intimidade. O que Jesus está dizendo é: vocês não puderam porque está faltando intimidade, está faltando oração, está faltando falar com o Pai e entender. Ô geração incrédula, agora Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Olha que coisa fantástica. Então você pode levantar a cabeça e dizer: olha, Senhor, os milagres que o Senhor efetuou lá, o Senhor pode operar agora? O poder que o Senhor tinha lá, o Senhor tem agora? Claro. O mesmo interesse que o Senhor tinha lá, o Senhor tem agora? E amanhã vai estar o mesmo interesse? A tua palavra, que é eterna, de ide por todo mundo, de viver e de amar. Aí você pega tantos versículos que tem aqui de orientação, porque o nosso Deus é fogo consumidor, aí, né, que nós já lemos aqui do versículo 13, tudo isso aqui, ó, lembrai-vos, 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 amai-vos, santificai-vos. Tanta coisa. Ele é o mesmo, ele está interessado nisso. É o mesmo, não mudou. Mas, pastor, nós estamos vivendo um novo tempo. A sociedade mudou, mas Jesus não mudou. Nós estamos vivendo, Senhor, numa outra cultura. Nós precisamos fazer uma nova releitura. Jesus não mudou. Jesus não mudou. Não mudou. Tanto não mudou que ele diz lá, Senhor, não vos deixeis envolver por doutrinas várias. Presta atenção. Doutrinas, falando acerca de Jesus e de outra coisa, tem doutrinas várias. E tem um monte de gente que gosta de inventar coisas para colocar na igreja. Meu primeiro pastorado, eu era novinho e fui pastorear aquela igreja maravilhosa. Mas a igreja estava passando por momentos difíceis. E no culto de quinta-feira era chamado culto de doutrina. Olha que legal. Quinta-feira eu cheguei lá, não, quinta-feira é culto de doutrina. Eu falei, que bênção. Aí eu fiquei pensando naquela semana, qual doutrina nós vamos estudar? Qual livro da Bíblia nós vamos estudar? Porque é doutrina, é ensino. Culto de ensino bíblico. Eu não sei nada de matemática, física, quântica. Eu não sei nada disso. Eu estou aqui para ensinar a palavra. Então, doutrina. E aí comecei a dar estudo bíblico, comecei a falar sobre, enfim, comecei a falar sobre um monte de doutrinas pertinentes e bíblicas. Um certo dia fui visitar uma jovem da igreja que não estava indo no culto de doutrina. Aliás, não estava vindo nem nos outros cultos, estava querendo estar desanimada. Eu peguei fulano, o que está acontecendo? Ah, pastor, só me desculpa, eu vou falar, mas tá sem graça. O que está sem graça? Porque no culto de doutrina não tem mais doutrina. Como? Não tem mais doutrina? Minha filha, nós estamos estudando isso é doutrina, isso é ensino da palavra. Ah, não, pastor, porque culto de doutrina antigamente era o seguinte. Aí ela foi contar que o culto de doutrina, naquela quinta-feira a gente ia, todo mundo ia, porque a gente queria saber em cima de quem o pastor ia dar uma descascada. Então que o pastor ia dar uma bronca, que o pastor ia brigar, que o pastor ia falar alguma coisa. E eu peguei, gente, é mesmo. Então, hoje tem um monte de coisas na igreja que o pessoal bota como doutrina, como se fosse doutrina ensino fundamental. Só que aqui a gente acaba de ver que tem certas doutrinas que são estranhas. E são várias. Coisas que entram na igreja e que só serve para encheção de paciência, perversão dos ouvintes e intriga entre irmãos. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Tem certas doutrinas bíblicas
ensinos bíblicos que são colunas fundamentais. Se você tirar ou deturpar, o evangelho cai fora. Entende? Vou dar um exemplo, claro. A doutrina da ressurreição. Em Coríntios, capítulo 15, tem um capítulo inteiro que Paulo fala sobre se Cristo não ressuscitou, é vão, é inútil a nossa fé. E a nossa pregação não vale nada. E nós continuamos nos nossos delitos e pecados. Se Jesus não ressuscitou, o cristianismo não existe. Então a doutrina da ressurreição, ela é coluna. Se você tira a doutrina da ressurreição e bota reencarnação, isso não é cristianismo, isso não tem nada a ver com a igreja, isso não tem nada a ver com Jesus. Porque na Bíblia e em Jesus é ressurreição. Reencarnação é outra coisa. Se você não acredita na ressurreição dos mortos, se você não acredita que Jesus ressuscitou e está vivo, se você não acredita que ele voltará e vai ressuscitar, opa, o teu cristianismo está ruído, acabou. É uma doutrina fundamental. Para eu dizer que sou cristão, crente, salvo, lavado, seguidor de Jesus, eu creio na doutrina da ressurreição. É coluna. Mas tem algumas outras doutrinas, que são várias, e algumas são estranhas, que não são coluna. Eu diria que são firulas. Algumas são importantes. Algumas são joias, são culturais, mas não são coluna. Não são. Sabia disso? Em algumas culturas, você tem que usar roupas, um véu, com o corpo todo coberto. Culturalmente, homens e mulheres decentes se vestem assim. Na cultura brasileira, nós temos lugares que as pessoas se vestem decentemente. E tem lugares que não se veste tão decentemente. Mas é muito engraçado, por exemplo, se você veste um maiô decente, e vai à praia, você diz, nossa, eu estou com um maiô decente. Mas para a praia ele é decente. Mas se você andar na rua, for na igreja, for na quitanda, for no supermercado com aquele maiô é indecente. Então o local, o momento diz muito sobre isso. Mas todas as nossas roupas decentes do Brasil, se você for num país oriental, essas roupas são sensuais. Aquela sua saia abaixo do joelho, mas devia estar lá no pé, devia tampar tudo. Seu rosto descoberto, seu isso, aquilo outro, enfim. O que determina isso? Tem na Bíblia? Não, a Bíblia fala de decência. Mas tem lugar que o cara faz uma doutrina. Por exemplo, tem uma igreja no Rio de Janeiro que as mulheres tinham que vestir um roupãozão mesmo. E andam lá no Rio, com aqueles roupãozão, aqueles lençóisão esquisito. Mas de onde tirou isso? Depois descobriu que tirou porque o pastor tinha dificuldade. Qualquer outra roupa atiçava ele. Então ele queria que as mulheres ficassem toda coberta para ele não ter nenhuma compulsão, nenhum desejo. Mas aquilo não era sinônimo de santidade, e aquilo não era mais santidade porque eu uso e o outro não usa. Mas algumas pessoas colocam isso como fundamental.
Versículo 9, o nosso Senhor Jesus não muda, ele é o mesmo hoje e para sempre. Mas o pessoal quer me colocar um monte de coisa nisso. E aí diz lá no versículo 9, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e envolver a essas variedades e estranhas. Estou falando de coisas dentro da igreja. Gente que vai, parece que não tá bom. E quer colocar mais peso. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Não pode usar isso, não pode usar barba. Não pode usar calça comprida. Não pode, não pode, não pode, não pode. Por que não pode? Ou porque pode? Paulo, em Coríntios, vai dizer assim, tá bom, um acha que comer carne é pecado, o outro acha que come tudo. Um quer comer só legumes, o outro... E aí Paulo ainda diz mais, se comer carne escandaliza, meu irmão, eu não vou comer carne. Porque o que é importante? Amor. E eu não quero aviltar a consciência do mais fraco. Então quem é forte suporta a debilidade dos fracos. Paulo está dizendo, não entra nisso. Olha lá, presta atenção. O que vale, versículo 9, não entre em doutrinas estranhas e variadas. O que vale, o que vale, tá aí, é estar o coração confirmado com a graça. Uau! O que vale é estar o coração confirmado com a graça. Aqui valeria a pena a gente parar e estudar sobre a graça. Às vezes nós falamos assim de uma maneira muito rápida. O que é graça? É um favor não merecido. Puxa vida, nós não merecemos. É Deus olhar para nós e com seu olhar gracioso e nos abençoar. Salmo 67 diz assim, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as terras a tua salvação. Graça. É o evangelho da graça de Deus. É o evangelho em que eu pego e digo assim, pecador, eu realmente não mereço. Sem Deus nós não podemos fazer nada. E tudo que nós fazemos é porque Ele olhou com graça. Sem mim nada podeis fazer. Ele está em nós para poder realizar. E aquele que começou a boa obra em nós, Ele há de completar. Ele começou a boa obra na sua vida, Ele há de completar. Como é que a obra dele? É graça. Então você diz assim, uau, Senhor, eu estou aqui. Não há em mim bem nenhum, mas por Tua graça, por Tua graça. Eu mereço esse fogo consumidor, mas é Tua graça. Tua graça que me alcançou, tua misericórdia que me alcançou. Não é por usos e costumes, por alimentações. E aí tanto ele termina no versículo 9 dizendo, olha, é o coração confirmado com a graça, não com alimentos. Pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Não pode comer carne. Não pode comer carne de porco, não pode comer camarão, não pode comer carne, porque essas coisas são impuras, onde já se viu, vamos fazer isso, vamos preocupar. E aí, cara, se você quiser comer vegetal, coma, se você quiser comer carne, você coma, mas não coloque isso como um padrão de espiritualidade, porque nós somos salvos pela graça, isso não vem de vós, é um presente, é dom de Deus, é o Senhor, é do Senhor. Fortalecidos na graça, firmados, confirmados na graça, significa não é porque eu fiz, não é porque eu paguei,
não é porque eu dei o dízimo, não é porque não há merecimento. Ah, eu fiz jejum, então o senhor tem que me abençoar. Não, é graça. Então, o texto diz: confirmado o coração com graça. Entendam isso. Há tantos momentos, um trocadilho, graciosos na Bíblia, para demonstrar isso. Que não somos nós, mas é o Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu trono da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. É o Senhor. Tudo é dele, para ele. Ele é o mesmo ontem, hoje, é o mesmo e o será forever, para sempre. A gente viver debaixo da graça. Por favor. Viver debaixo da graça não significa você querer viver cheio dos erros, das mazelas e dos pecados. Para você, não, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais eu pecar, mais Deus vai ser glorificado. Oh, você já pecou demais, querido. Você já errou demais. Nós já erramos demais. Tudo que nós fizemos foi demais. Até que Cristo está sendo formado em nós, forjado em nós. Então, a gente valoriza a graça. A gente valoriza o sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício teve preço. Nunca esqueça disso. Nós somos salvos pela graça, mas a graça teve preço. Então eu valorizo, eu estou confirmado nela. Ela teve preço porque foi o Senhor Jesus, foi o sangue dele, foi o corpo dele, foi o sofrimento dele, foram as mãos dele, foram os cravos nele, foi a coroa de espinho nele, foi o cuspido nele, foi nele, foi para ele. Ele pagou. Pedro vai dizer, nós fomos comprados com o precioso sangue do Cordeiro. Fomos comprados. Aí você diz, foi de graça. De graça porque você não pode pagar. De graça porque Deus sabe que nós não damos conta. Deus sabe que a gente nunca vai poder oferecer ao Senhor algo que se compare ao sacrifício do unigênito Filho de Deus. Então tem aqueles filósofozinhos de plantão que diz, se fosse conselho fosse bom, não seria de graça, seria cobrado. É verdade. Então tudo que é de graça não presta. Ou o que está por trás disso, tudo que é de graça não presta? Está querendo de uma maneira implícita dizer, o evangelho é de graça. Se fosse bom, não era de graça. Caboclo! Ele é de graça porque você não pode pagar. Só isso. Mas teve preço. Alguém pagou. Alguém pagou. Então, confirmado na graça significa dizer assim, uau, eu estou aqui na presença de meu Deus, porque o seu Filho deixou a glória, não usou como usurpação ser igual a Deus, e se esvaziou, mas esvaziou muito, tanto que ele vem nascer do ventre de uma mulher, bendita Maria. Bebê, chorou, fez xixi na fralda, foi crescendo, aprendendo a trabalhar com carpintaria. Não tinha um travesseiro para reclinar a cabeça. Quando andava de jumento era porque era de alguém. Os barcos eram emprestados. Ele é o Filho do homem. Ele se esvaziou. Por amor a você e a mim. Confirmados na graça é você dizer, meu Deus, ele me amou tanto. E eu não posso, não pode. Mas eu quero. Não.
E tem muita gente boa, gente boa que diz assim, já se viu? Não, eu quero fazer alguma coisa, eu quero pagar. Pode querer. Mas para entrar no céu, é graça. É você dizer, Senhor, nunca. Você pode ser o mais rico do mundo. Você pode ser os bilionários desse mundo tenebroso. Não paga uma gota. Não paga uma gota. E aí você diz assim, eu estou nele. Confirmado na graça. Eu quero viver para ele, eu quero imitá-lo, eu quero ser como ele. Eu quero obedecê-lo. Eu quero ter o mesmo sentimento que houve nele. Eu quero ter alegria e gratidão. Porque ele me acolheu e me livrou da escravidão do pecado para viver por ele, para ele, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será. Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, cuidado com doutrinas várias. Aí você tem que perguntar, essas coisas são fundamentais? Essas coisas são colunas? Se porventura deixar de existir, elas vão atrapalhar. O que é fundamental? E são as coisas aqui. O que vale é estar confirmado com a graça. Uau, hein? Confirmado com a graça. Confirmado com graça, melhor dizendo. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Em outras palavras, amados, o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo, tem a mesma intenção, veio para buscar e salvar quem está perdido, veio para os doentes, não veio para sadios, veio para doentes, veio para buscar os perdidos, somos nós, e veio e está vivo, esteve morto, está vivo pelos séculos dos séculos, e tem a chave, ele tem, e a gente dizer, Senhor, cumpra em mim os teus propósitos, o teu querer, cumpra em mim, que você, amado, que sabe que o nosso Deus é fogo consumidor, que sabe que temos um Deus, que é Deus, que é Senhor, que é amoroso, misericordioso, mas é justo, juiz. Então que você e eu vivamos confirmados com graça. Isso é coluna. Que nós vivamos imitando a fé daqueles que nos trouxeram a palavra de vida. Que nós possamos lembrar dos nossos guias e honrá-los. Ver como é que eles terminaram a sua vida ainda sonhando, ainda planejando, ainda querendo executar para a glória do Senhor. E que a gente possa viver motivado, iluminado, para levar adiante a proclamação do Evangelho. Com o mesmo Jesus que o sustentou, ele é o mesmo Jesus que nos sustenta. E que a graça do Senhor Jesus seja contigo. Que o Senhor Jesus te sustente, que o Senhor te fortaleça e que você se dobre diante dele e viva de modo digno para a honra e glória do seu santo nome. Não fique confiado nos seus temores. Não deixe os teus pecados te sufocarem. Não deixe as coisas desse mundo te abafarem.
Não deixa as doutrinas vaias e estranhas penetrarem a tua alma e teu coração de tal maneira que você se preocupe com um monte de coisa e esqueça daquilo que é fundamental. O autor aos Hebreus está fazendo uma palavra de exortação. Eu também, nesta noite, te exorto a viver assim, com o bom perfume de Jesus, a viver para a honra e glória do seu santo nome, a transferir as palavras de vida para tantos outros, porque o nosso Deus é fogo, é fogo, é fogo que aquece a nossa alma, é fogo que aquece nosso coração, é fogo que nos purifica, mas é fogo também que vai separar joio do trigo, bijuteria de ouro, falso, fake, de verdade. O nosso Deus é fogo consumidor, porque Ele vai levar a bom termo, vai julgar. Então se prostre diante dele. Obedeçam. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, diante do Senhor, diante da Tua graça, nós que nada somos, se não fora Jesus, nada teríamos, nada temos, mas por Jesus nós temos esperança. Por Jesus nós temos a Tua presença conosco, a Tua mão sobre nós, que nos guarda, que nos livra. Temos o Senhor que não muda, temos o Senhor que, que coisa preciosa, Tu és o mesmo. Mudam-se as culturas, mudam-se as doutrinas, ficam variadas, estranhas, mas o Senhor não muda. Ó Deus, ajuda o Teu povo a ficar firme naquilo que é firmado, naquilo que é verdade, naquilo que é coluna, naquilo que vale. Que a gente não se perca em filosofias ou histórias de carochinha, espirituais, doutrinas variadas que só servem para separar irmãos, mas que a gente possa estar firmado nessa graça, nesse poder maravilhoso que vem do Teu trono. Então chacoalha, Senhor, a Tua igreja e enche-nos com Tua graça, Senhor. Derrama sobre nós e aviva em nós a chama da Tua doce presença. Dá-nos a noite de paz, um tempo de restauração. Visita cada um, visita agora para o louvor da Tua glória. Visita com o Teu Espírito e nos convence daquilo que precisa ser alterado, precisa ser mudado, precisa ser melhorado, precisa ser jogado fora. Ó Deus, visita agora com o Teu Espírito e mostra para nós, Senhor, do nosso coração, e vê se há em nós algum caminho mau, algum, Senhor, qualquer um, e guia-nos por caminhos eternos, com Jesus, para Jesus, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, que bom que você ficou até agora. Louvado seja o nome do Senhor, que você, sabendo que Ele está contigo, está conosco todos os dias, vivamos nós de modo digno da sua palavra e da sua verdade. Amém? Se você entende ser uma palavra que vem dos céus e outras pessoas precisam, eu sugiro que você coloque nas suas páginas, compartilhe a mensagem e ajude a espalhar. Ajude a espalhar. Também, você que mora aqui em São Francisco do Sul, nós temos cultos aqui na rodovia Duque de Caxias, 8534. Nós temos culto aqui no Iperoba, bem aqui na pista. Igreja congregacional, fácil de achar. Nós temos culto às quintas-feiras
e temos domingo. Queremos convidar você a vir com a gente, para a gente crescer e ficar confirmado na graça, no poder do Senhor Jesus. Amados, ore por nós, ore pelos nossos missionários, ore aqui pela Missão Projeto Zero, ore por Alice, por favor, já não vai poder cantar, tadinha, já está com dorzinha de garganta, teve febre, então ore por ela, para que ela possa recuperar e continuar com alegria, vindo nos abrilhantar aqui, trazendo uma palavra cantada, que Deus coloca no seu coraçãozinho. Então, que o Senhor nos abençoe, tá bem? Qualquer coisa, ore por nós, beijo no coração e até quarta-feira, tá bem? Se você não assistiu, pode repetir, mas pode também lá na nossa página do YouTube, e eu até peço a sua ajuda também, entre na nossa página, se você ainda não se inscreveu na página, se inscreva, nos ajude a divulgar, né? Tem estudos lá desde o início, tem Filipenses, Efésios, tem Segunda Vida de Cristo, Apocalipse, Atos dos Apóstolos, 1 João, Hebreus, enfim, tem coisa aí. E nós estamos terminando Hebreus e vamos depois continuar. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.